Sobre o assunto para os parentes e amigos, sobre o desejo de realizar a doação. Vamos chamar a Juliana Santos novamente ao vivo. Juliana, como funciona então o processo de declaração do doador? A gente precisa deixar claro que após a nossa morte a gente quer doar os órgãos, é isso? Isso mesmo, Renata. Bom dia mais uma vez, bom dia quem está nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. É verdade, é necessário conversar com a família para explicar que deseja doar os órgãos. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, por isso que a gente está aqui com a Rayane Monteiro, ela que é coordenadora da Central de Transplante Macro-Regional aqui de Caruaru. Ela vai passar mais orientações para a gente sobre esse assunto. Rayane, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Começa explicando para a gente quais os órgãos que podem ser doados. Pronto, então os órgãos que podem ser doados está coração, fígado, rins, pâncreas, medula óssea e córnea. Em outros estados ainda é possível doar algumas válvulas, ossos, tendão, pele, mas os primeiros que eu falei são os que são doados aqui no estado. Tem uma faixa etária, um critério específico, para aquela pessoa ali ser um doador de órgãos? Tem. Nós temos a Central Estadual de Transplantes e ela nos regula. Então, sempre que a gente identifica um paciente que é um potencial doador, a gente manda todos os exames de imagem, exames de sangue, todos os dados possíveis. E há uma equipe, a equipe de captação, ela faz essa avaliação. Então, cada órgão tem uma idade média, mas isso não é regra, apenas a idade não é regra. Então, é avaliado todo um conjunto de situações para que a gente possa ver qual é o órgão que pode ser captado para transplantes ou não. Para quem deseja se declarar um doador de órgãos, qual é a primeira coisa que precisa fazer? A primeira coisa que tem que ser feita é avisar a família. Porque durante muito tempo, algumas pessoas acreditavam que era necessário fazer um registro para que você se declarasse enquanto um doador de órgãos. E esse registro, ele não tem nenhum tipo de validade jurídica. Você pode declarar em rede social, declarar num diário, declarar em um cartório, você pode imprimir alguma carteirinha, mas a doação ela só é realizada após o consentimento, a autorização da família. Então, a coisa mais importante a ser feita é conversar com os familiares a respeito do seu desejo de ser um doador, porque a partir disso a família se sente mais segura e mais confiante em autorizar essa doação quando necessário, e se possível. Em relação à lista de espera, de pessoas que estão ali precisando, de um órgão que seja doado, como é que está essa realidade aqui em Pernambuco? Desde a pandemia, nós tivemos um aumento muito crescente da lista de espera, do estado. É uma lista única no Brasil, mas ela é separada por estados. E a lista de Pernambuco, ela está muito crescente, especialmente após a pandemia. A gente ainda não conseguiu reerguer esses números. Nós temos mais de 2.600 pacientes aguardando na lista de espera. O órgão mais esperado é o rim. Nós temos 1.430 pernambucanos na fila aguardando e nós temos mais de 970 pacientes aguardando por córnea. Fora isso, nós ainda temos 15 pacientes aguardando coração, pacientes aguardando rins, pâncreas. Então, nós temos uma fila, infelizmente, ainda muito grande. Também é possível ser um doador em vida, não é isso? Exato. Então, a gente tem dois tipos de doação. A doação do paciente, que é doador em vida, e o doador após a morte. Eu vou falar primeiro após a morte para poder falar em vida. A doação após a morte, ela acontece em duas situações. Ou mediante o diagnóstico de morte encefálica, que é um diagnóstico sério, onde é feito diversas avaliações por médicos diferentes. E aí, dado o diagnóstico de morte encefálica, que é uma condição irreversível, ou seja, o paciente ele já está morto, o cérebro está morto e o paciente também está. E aí, após esse diagnóstico e toda a entrevista, conversa com a família, ele pode ser um doador de órgãos. Fora isso, ele pode ser um doador de córneas, que é o paciente que tem um óbito por outras causas, como traumas, intoxicações, por exemplo, infartos, e ele pode ser doador de córnea. Então, essas são as doações após a morte. E nós temos a doação em vida, que é para aquele paciente, para aquela pessoa que tem mais de 18 anos, que é juridicamente capaz e que tem o desejo, espontâneo de realizar essa doação. Então, ele pode doar um dos rins, parte do fígado ou do pulmão e medula óssea, para até parentes de até 4º grau, exceto no caso de medula óssea. Mas aí parentes de até 4º grau podem ser doadores e caso não seja um parente de até esse nível, aí vai ser necessário uma autorização judicial para poder fazer essa doação.
Entendido, Raiane, muito obrigada pelas orientações, né? Nós conversamos aqui com Raiane Monteiro, ela que é coordenadora da Central de Transplante Macro-Regional aqui de Caruaru e trouxe orientações para a gente, né, nesse Dia Nacional de Doação de Órgãos, da importância que é, né, se declarar um doador de órgãos aí e ajudar muitas pessoas que necessitam. Renata. Obrigada, Juliana. A gente ganhou também presente, né? Um único doador pode salvar 8 vidas. Seja um doador de órgãos, avise aos parentes o seu desejo. Doe órgãos, salve vidas. Tá feito aí o registro.